Olá, amiguinhos! Eu sou o Tiaguinho, aquele que sempre anda com a Bíblia nas mãos. Hoje eu vou contar para vocês algo muito especial. Os 66 livros da Bíblia, um por um, e o que cada um conta. A Bíblia é o livro mais importante do mundo. Ela tem 66 livros, escritos por muitas pessoas diferentes, mas todos foram inspirados pelo Espírito Santo. Vamos dividir a Bíblia em duas partes. O Antigo Testamento, 39 livros. O Novo Testamento, 27 livros. E agora, vamos ver, cada parte com carinho. Antigo Testamento, a promessa de Deus, Gênesis. Fala da criação do mundo, de Adão e Eva, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e José. Mostra como tudo começou. Êxodo conta como Deus libertou seu povo da escravidão no Egito e deu as 10 palavras, os 10 mandamentos. Levítico ensina como o povo deve adorar a Deus e viver separado para Ele. Números mostra a jornada do povo de Israel pelo deserto. Deuteronômio é como um discurso de Moisés antes de morrer. Ele repete as leis e avisa o povo para obedecer a Deus. Josué lidera o povo na conquista da terra prometida. Juízes fala dos líderes escolhidos por Deus para salvar o povo. Ruth, uma linda história de amor, fé e cuidado de Deus. 1 Samuel e 2 Samuel contam a vida de Samuel. Saul e Davi, os primeiros reis de Israel. 1 Reis e 2 Reis falam dos reis bons e ruins de Israel, incluindo Salomão e Elias. 1 Crônicas e 2 Crônicas repetem parte da história, mas com detalhes sobre o templo e os sacerdotes. Esdras mostra como o povo voltou do cativeiro e reconstruiu o templo. Neemias fala sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. Esther conta como Deus salvou o povo judeu através da coragem de uma rainha chamada Esther. Jó, um homem fiel que sofreu muito, mas confiou em Deus até o fim. Salmos é um livro de orações, louvores e cânticos. Muitos foram escritos pelo rei Davi. Provérbios tem conselhos sábios para a gente viver certo com Deus e com as pessoas. Eclesiastes mostra que só em Deus encontramos verdadeira felicidade. Cantares é um poema sobre o amor entre um homem e uma mulher. Isaías, um profeta que falou sobre Jesus muito antes dele nascer. Jeremias chorava pelas pessoas e avisava sobre o castigo do pecado. Lamentações. Jeremias chora pela cidade de Jerusalém que foi destruída. Ezequiel. Deus mostrou visões poderosas ao profeta Ezequiel. Daniel se recusou a parar de orar, mesmo na cova dos leões. Oséias mostra o amor de Deus por um povo que o esquecia. Joel falou sobre o Espírito Santo que viria no futuro. Amós, um pastor que Deus chamou para pregar contra a injustiça. Obadias fala sobre julgamento contra Edom que odiava Israel. Jonas fugiu de Deus, mas acabou aprendendo a obedecer. Miqueias avisou que o povo precisava mudar. Naum, Deus falou contra Nínive, que havia sido salva, mas depois voltou ao pecado. Abacuque perguntou, por que Deus não faz nada? E aprendeu a confiar. Sofonias falou sobre o dia do Senhor e a necessidade de arrependimento. Ageu incentivou o povo a reconstruir o templo de Deus. Zacarias teve visões poderosas e falou sobre Jesus. Malaquias foi o último profeta antes de Jesus chegar. Novo Testamento, a vinda de Jesus. Mateus, começa com a genealogia de Jesus e sua vida terrena. Marcos é o evangelho mais curto, mas muito rápido e cheio de ação. Lucas, escrito por um médico, mostra o amor de Jesus por todos. João fala que Jesus é o Filho de Deus e veio trazer vida eterna. Atos dos Apóstolos
Conta como o Espírito Santo veio no Pentecostes e como a igreja cresceu. Romanos. Paulo escreve uma carta ensinando sobre salvação pela fé. 1 Coríntios, corrigir erros na igreja e fala do amor verdadeiro. 1 Coríntios 13. 2 Coríntios, mostra o coração de Paulo pelo povo de Deus. Gálatas, ensinou que somos salvos pela fé, não por obras. Efésios, fala sobre a unidade da igreja e a armadura de Deus. Filipenses, carta cheia de alegria, com o famoso "tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus". Colossenses, tu fala sobre quem é Jesus e como devemos viver como cristãos. 1 Tessalonicenses, encoraja os cristãos a ficarem firmes na fé. 2 Tessalonicenses, continua encorajando e falando sobre o fim dos tempos. 1 Timóteo 2. Timóteos, Tito e Filemon, cartas pessoais de Paulo para pastores e amigos, com conselhos importantes. Hebreus, explica que Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Tiago, mostra que a fé sem obras é morta. 1 Pedro, encoraja os cristãos perseguidos a confiarem em Jesus. 2 Pedro, lembra de viver com santidade e esperar a volta de Jesus. 1 João, 2 João, 3 João. João escreve cartas sobre o amor de Deus. Judas adverte contra falsos mestres. Apocalipse, o último livro da Bíblia, fala sobre o fim dos tempos, a volta de Jesus e o novo céu e nova terra. Amigos, essa é a Bíblia inteira. São 66 livros, mas conta uma única história. Como Deus ama o mundo, mandou Jesus para nos salvar e quer que todos aceitem Jesus como Salvador. Se você ainda não conhece Jesus, convido você hoje. Peça perdão dos seus pecados, creia nele e comece a ler a Bíblia todos os dias. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Curta e não esquece de seguir o canal Tiaguinho e as Histórias da Bíblia. Até o próximo vídeo. Que Jesus Cristo abençoe sempre você e sua família, em nome de Jesus Cristo.